as pessoas usaram. Eu tentei e deu um pouco certo, assim, mas não deu muito certo. Entendi, já está caminhando para isso, né? Acredito que com 5G, em breve, a gente vai conseguir fazer dinâmicas assim mais... Parar para pensar nos últimos 10 anos o que já caminhou, acho que daqui a pouquinho a gente já vai estar pronto para isso. Se você pensar o que caminhou do início da pandemia para cá, porque as pessoas tiveram que melhorar a qualidade da sua internet em casa, a gente teve que, né, aprender a mexer com tecnologia, preparar a aula, ter criatividade dentro da própria casa, né? Aqui eu tenho um armário, cara. O que eu vou fazer com esse armário? Posso botar um painel, uma coisa, uma cara do Luiz Gonzaga, mil coisas, né? Fora a parte criativa mesmo do conteúdo, né? Então, beleza. Pessoal, olha, vamos então dar início formalmente a esse bate-papo que já começou aqui no Informal, com Marcelo Caldi, excelente sanfoneiro, pianista, compositor, cantor, super músico da nossa geração aí, que leva a tradição da sanfona à frente, não somente no universo da música do forró, mas em tantos outros, até permeando nossos irmãos latino-americanos em músicas, em tangos e outras linguagens que extrapolam a música popular brasileira. Bate-papo muito bacana. Esse encontro, lembrando que esse encontro virtual vai culminar no encontro presencial, se São Pedro permitir, que o espaço lá no Jardim é aberto, na sexta-feira, com ele vai ter um bate-papo, uma oficina, que ele vai falar um pouco sobre o livro que ele lançou com o Silvério, de choros autorais, vai falar um pouco, vai fazer uma prática em conjunto, e, posteriormente, vai fazer um show com o Silvério Pontes. Então, imperdível, tá, pessoal? Espalhem para todo mundo, sexta-feira, se o tempo permitir e não chover, na Casa de Cultura Vila Maria, em Campos dos Goytacazes. Bom, vou passar a palavra para o Marcelo, que a gente está aqui para colher um pouco do que ele tem para compartilhar com a gente sobre esse universo tão bacana que é a sanfona brasileira, a música popular brasileira, o choro, o forró e tudo mais que ele tiver para nos entregar aqui. Marcelo, fique à vontade. Obrigado, Felipe. Bom dia para todo o pessoal aí da tua produção, da tua equipe. Bom dia para todo mundo que está aí acompanhando, sanfoneiros, músicos, interessados em música. Essa é uma oficina que eu já dou há bastante tempo, porque eu tenho muito interesse nesse assunto, né, que é a sanfona do choro. A sanfona começou, né, lá nos anos 20, 30, 40, quando começaram as primeiras transmissões, difusões de rádio, e até um pouco antes, né, quando começaram as primeiras gravações em acetato, gravações, né, em que você tinha um lado do disco, você tinha uma faixa, e aí no outro lado você tinha outra faixa. Então a sanfona começou muito caminhando assim, a passos lentos, a ser inserida, né, no contexto da música brasileira. E ela nunca foi dissociada dessa questão dessa música, que é a nossa primeira música de expressão urbana popular no Brasil, que é o choro. O choro, digamos assim, ele nasceu, entre aspas, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro leva essa fama, apesar de que, obviamente, essas expressões populares elas se manifestam em todo o país. E a gente não tem como precisar exatamente se nasceu aqui ou se nasceu lá, né? Mas a gente sabe que, durante um bom período, o Rio de Janeiro, enquanto capital, era o grande celeiro, a grande vitrine para o aparecimento dos artistas, né? dos músicos, dos cantores, dos instrumentistas. Então, a sanfona também se insere aí. Eu gosto muito de falar uma coisa assim para chocar logo de cara, porque a gente está em dezembro, amanhã é o dia do aniversário do Gonzagão, né? Amanhã é dia 13 de dezembro, Dia Nacional do Forró, dia de aniversário de Luiz Gonzaga, né? Dia do nascimento dele, e amanhã a gente comemora os 110 anos do nascimento do Luiz Gonzaga. Desculpa interromper, curioso que ele fez um choro e não um forró com o nome 13 de dezembro, né? Exatamente, Felipe. Isso é muito legal, assim, porque, além desse fato, a ligação do Luiz Gonzaga com o choro é uma ligação muito profunda. É muito mais profunda do que a gente pode imaginar, porque por vários motivos. E aí que é o começo realmente o nosso assunto, né, que é onde que o choro e a sanfona estão ligados, né? Onde que eles fazem a sua interseção.
Primeira coisa, Luiz Gonzaga começou a sua produção fonográfica em 1941, tá? Em 1941, portanto, há mais ou menos uns 90 anos, não, 80 anos atrás, né? 1941, 81 anos. Em 1941, ele grava a primeira música dele, que é a sua primeira música autoral, chamada Véspera de São João. O nome já remete, né, a talvez uma vontade de se ligar a festas populares, de se ligar às tradições, né, de se ligar à sua própria terra, mas o Luiz Gonzaga é verdade que, acho que todos já viram em filmes, todo mundo que já pesquisou um pouco de Luiz Gonzaga sabe que ele, no seu primeiro período aqui no Rio de Janeiro, ele tentou se desligar um pouco da sua cultura, ele tentou se parecer mais com os cariocas, ele estava tentando a sua vida tocando nas praças, nos botecos, nos prostíbulos, nas boates, e ele conseguiu, pelo seu talento, pela sua qualidade musical, ele é um cara que muito carismático, né? E aí ele conseguiu rapidamente um emprego nas rádios. E as rádios, elas tinham um corpo musical muito forte, porque as rádios também tinham assim, a parte das orquestras e a parte dos regionais. Os regionais eram os grupos pequenos, que hoje em dia a gente chama regional de choro, né? Mas os regionais, eles eram grupos pequenos que acompanhavam também todos os artistas. E eram grupos assim que tinha violão de 7 cordas, pandeiro, cavaquinho, e a sanfona estava lá, presente, né? Claro, você podia ter uma flauta, você podia ter um bandolim, uma outra coisa, mas a sanfona do Luiz Gonzaga, especialmente, estava ali presente. Então, como eu estava voltando ao assunto de 1941, quando ele grava a sua primeira composição, Véspera de São João, e a primeira composição tem esse nome, mas ela não é um forró, ela não é um baião, ela é uma mazurca. Aí tem gente que fala, pô, mas o que é mazurca? Eu não sei o que é mazurca. Mazurca é um ritmo ternário, é como se fosse uma valsinha mais rapidinha, assim. E ela é mais ou menos assim, vou tocar só um trechinho para vocês ouvirem. Ela tem esse ritmozinho. Uma música super virtuosa, talvez uma das mais virtuosas das que eu pesquisei, assim, das músicas instrumentais do Luiz Gonzaga. Enfim, depois ele grava, ele tem uma produção fonográfica muito grande, tá? Até por volta de 1945, 1946, portanto, uns 4, 5, 6 anos gravando, ao lado de artistas conhecidos da época, Bob Nelson, Francisco Alves e as cantoras de rádio e um monte de gente, para manter ali o seu emprego dentro do regional, né? E da onde ele tirou a sua vasta experiência musical, né? E a outra coisa, e essa coisa de gravar o repertório instrumental dele, que é uma coisa pouco conhecida dentro de toda a extensa obra do Rei do Baião, que a gente chama ele de Rei do Baião, né? A gente não chama o Luiz Gonzaga de Rei do Choro. Mas eu considero o Luiz Gonzaga um rei do choro. Porque, primeiro, essa experiência musical. Segundo, ele tocava com os músicos que tocavam choro, né? Então, esse repertório que ele gravou de música instrumental não tem nenhum baião, nenhum forró, nenhum shot. É mazurca, valsa, machixe, choro e alguns ritmos que ele tentou inventar. Chamego, alguns nomes assim meio curiosos que você olha e fala, nossa, mas o que ele quer dizer com esse nome desse ritmo? Aí você vai ouvir a gravação e fala, pô, parece mais um machixe, parece um choro, parece, né, uma valsa. Então, assim, ele estava inserido dentro desses gêneros brasileiros que se faziam nessa época, dos anos 40. E olha só, é muito interessante porque o quanto que Luiz Gonzaga compôs nessa época? Mais ou menos, eu ia falar, ele compôs por volta de 40 músicas instrumentais.
40 eu acho um número bem relevante. Tá? Eu acho. Uma perguntinha, Marcelo. Você que tem conhecimento tão. Vou fazer pequenas perguntas, se te interromper, desculpa. Claro. Nessa primeira fase, dessas 40 músicas do tempo do Luiz Gonzaga no regional, já aparecia os ritmos do universo do forró, ou estava tudo dentro desse universo da caixinha mais do choro, do regional, as mazurcas? Então, é exatamente isso que eu ia ponderar agora, que é o seguinte, não existiam ainda esses nomes, forró, baião, shot, isso não, quer dizer, não existiam não, eles não chegavam no sul, né? O Rio de Janeiro, ele ainda era assim, fora o que era considerado brasileiro, que era essa coisa em torno do Rio de Janeiro, né? O samba, o machixe, esses ritmos populares que surgiram até essa época, existia também a parte, como eu falei, das orquestras, e existia a parte dos cantores que cantavam bolero, tango, às vezes um foxtrot, uma coisa, né, mais internacionalizada que chegava e que era consumida por quem ouvia a rádio. Então, a parte nordestina não era muito consumida no Rio de Janeiro. Não sei se por preconceito, não sei se por uma falta de interlocução mesmo entre as regiões, né? O Brasil é um país gigantesco. Então, assim, eu acho que, assim, eu acho isso muito interessante, na verdade, porque isso é uma parte muito relevante da nossa história e muito relevante da história da vida do Gonzaga. Aí, o que acontece? Eu fui me interessando pra caramba por esse repertório do Luiz Gonzaga e fiz essa parada aqui, ó. Luiz Gonzaga tem Sanfona no Choro, que é um livro de partituras lançado há 10 anos atrás, em 2012, pelo IMS, Instituto Moreira Salles. Eu gravei um disco que tem o mesmo nome, né? Tem Sanfona no Choro. Tá? Dá para ver aí, dá, né? Tem Sanfona no Choro. Eu gravei um disco com 13 dessas músicas instrumentais que eu recolhi do Luiz Gonzaga, que eu recolhi e transcrevi a partir da minha experiência musical. Eu ouvia as músicas, transcrevia as notas, né, todas as notinhas, colocava a harmonia e transformei em edições de partituras que eu vou mostrar aqui. Ó. Por exemplo, tem esse choro aqui chamado Sabido, né, choro de Luiz Gonzaga, de 1946. Que é uma época, é muito curioso, porque quando vocês vão ver, a partir de 45, 46, o Luiz Gonzaga já começa a gravar cantando. Então ele já vai se distanciando desse repertório instrumental dele. Né? Ele, a princípio, ele era um cara que acompanhava artistas, ele fazia uma carreira de músico. Né? Vivia da música já, mas ele, digamos assim, ele já servia muito bem aos interesses da rádio dessa forma. Mas ele queria mais. O Luiz Gonzaga era um cara que tinha uma visão, que tinha uma vontade de fazer, uma vontade de ser mais, né? Mais do que ele já era. Aqui, vou mostrar mais algumas coisas aqui, ó, quer ver? Tem uma pesquisa muito bacana no início, um texto. Ó, Caxangá, mais um choro, ó. Choro de Luiz Gonzaga, Caxangá. Aí você tem essa que eu mostrei, a Véspera de São João, que é mazurca. A gente coloca tudo isso dentro do universo do choro. As valsas. Tem uma valsa linda chamada Luar do Nordeste. Vou tocar um pedacinho também. Assim para vocês sentirem, né? É esse tipo de repertório que o Gonzaga fazia e que não necessariamente tinha a ver com a sua história, com a sua origem. Nossa, o cara nasceu lá no sertão, tem que tocar forró, tem que tocar aquilo. E é muito interessante que no filme, a coisa romantizada, né? E nos livros, você vê
O Luiz Gonzaga foi lá no programa do Ari Barroso, né? Tem aquela história. Ele vai no programa do Ari Barroso, que era um programa de rádio famoso, para tentar a sorte. E aí ele toca um tango, aí na outra vez ele toca um foxtrot, e ele não ganha a nota máxima. E quando ele toca lá o seu famoso Vira e Mexe, que é uma música mais cheia de swing, cheia de resfolego, é onde ele se dá melhor. E aí ele ganha a nota máxima e ele ganha uma certa popularidade, ganha um prêmio, né, em dinheiro. Então, existe toda essa coisa. Mas o fato é que o Gonzaga sabia tocar os tanguinhos, ele sabia tocar os machiches, os choros, né? Ele era um músico completo. Ele era um grande sanfoneiro. E aí, como eu falei, a partir de 1946, 47, os grandes artistas começam a gravar suas músicas. E ele começa, ele consegue virar parceiro do Humberto Teixeira, né? Que é o seu grande parceiro, quem, junto com Gonzaga, se projetaram, né, a partir de Asa Branca, Baião, de várias das músicas conhecidas. Depois ele teve outros parceiros, o Zé Dantas, e muitos outros. Mas isso aí já é outra história que não tem a ver com o nosso assunto aqui de hoje, né? Mas, assim, o fato é que a carreira do Gonzaga foi uma carreira de sanfoneiro muito curta dentro da sua vida longa, mas foi uma coisa que eu considero, eu até escrevo isso no texto do livro. Eu falo assim, eu acho que o Gonzaga, ele representa para a sanfona no choro o que o Ernesto Nazaré representa para o piano, o que a Chiquinha Gonzaga representa para o piano, o que o Pixinguinha representa para a flauta e para o saxofone, o que o Jacó do bandolim representa para o bandolim, o que o Valdir Azevedo representa para o cavaquinho. O Gonzaga é o primeiro sanfoneiro a gravar uma obra extensa de choro. Tá? Cara, e isso é um dado muito relevante para nós que gostamos de choro. Tá? Porque depois dele vem todas as suas sementes. Tem a semente nordestina, né, de Dominguinhos, de Sivuca, de Camarão e de tantos outros sanfoneiros de oito baixos e sanfoneiros que às vezes nem ganharam tanta projeção aqui no Rio de Janeiro, mas que no Nordeste são muito conhecidos. Aí você tem a presença do Chiquinho do acordeon, né, que ele é do Sul, né, mas ele tem outras experiências, ele tem um outro jeito de tocar, mas também é um cara ligado à tradição do choro. Aí você tem os sanfoneiros de São Paulo, como o Orlando Silveira, o Roberto Stanganelli, que são também músicos muito, muito relevantes dentro da linguagem do choro. E eu acho isso uma beleza assim, dentro da nossa história, né? E aí o que acontece? O que acontece depois que o Gonzaga vem e grava e deixa esse legado para esses músicos? Eu vou sempre pela tríplice coroa nordestina ali, Gonzaga na frente e os seus discípulos Dominguinhos e Sivuca. Eu sou apaixonado pela música nordestina, pelos músicos nordestinos e pela herança musical que eles deixaram, né? O Dominguinhos, que é um cara que dispensa apresentações, que todos conhecem, ou todo mundo já quis ser o Dominguinhos um dia. O Dominguinhos é um cara que ele absorveu isso de uma maneira muito intuitiva, né? E muito... o intuitivo, gente, é muito interessante falar isso rapidinho. O intuitivo não necessariamente é o cara que não tem estudo, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nossa, essa pessoa é muito intuitiva. Ela exercitou aquilo de alguma forma. E o Dominguinhos era um cara que acordava 8 da manhã, tomava ali eu estou falando 8 da manhã hipoteticamente, mas tomava o seu cafezinho, lia o seu jornal, pegava a sanfona e tocava até as 8 horas da noite. Ele teve algum estudo formal, pegou uma partitura, escutou Stravinsky, sei lá o que for, Villa-Lobos? Não. Mas ele pegou o instrumento e tocou. E aprendeu muito dessa forma, porque ele tinha uma musicalidade muito intuitiva, né? Ele era um cara que tinha um ouvido maravilhoso, é um cara que desenvolveu totalmente a sua técnica. Tanto que com 16 anos, ele gravou com o Luiz Gonzaga a música Forró no Escuro. Se vocês ouvirem a gravação original do Luiz Gonzaga, ele começa
ele grava até, sei lá, metade da música e depois entra a sanfona de Dominguinhos. Né? Essa é a lenda, a história, né? E aí é quando ele apresenta o Dominguinhos como seu sucessor. E o Dominguinhos é um sucessor de Gonzaga muito poderoso, porque além dele ser um instrumentista maravilhoso que passa a tocar, né, como o Gonzaga já tinha mais de 40 anos, por ali, 30 e tantos, 40 anos, e o Dominguinhos era um garoto, o Dominguinhos absorveu outras linguagens da sua época, né? O Gonzaga ligado ali às suas tradições, ele teve a sua experiência no choro, mas ele é um cara que ele fez um movimento, ele fez um movimento de retornar para as suas origens, né? Então, assim, ele colocou os elementos da música nordestina muito firmes e aí ele se apegou àquilo e não largou mais aquilo. Assim, o Luiz Gonzaga ficou identificado como o cara que inseriu as escalas nordestinas nas músicas, né, os modos que a gente chama, né, o mixolídio, o dórico, o modo lídio. Ele colocou um sotaque diferente, que era diferente do que se ouvia nas rádios, né, que era a sua própria voz, com o seu acento, né, com o seu sotaque próprio. Ele começou a vestir gibão, chapéu, ele colocou... ele trouxe, né, praticamente inventou essa história do trio, né, do trio de forró, que é a zabumba, o triângulo e a sanfona. O Gonzaga é um cara responsável por muita coisa dentro da música brasileira. Né? E aí é interessante, porque o Dominguinhos é um cara que ele tem, agora fazendo um paralelo dos dois, o Dominguinhos é um cara que tem essa mesma ligação, esse mesmo amor que o Gonzaga tem pelas suas tradições, mas o Dominguinhos ele vai ainda além. Né? A maneira como ele compõe, a maneira como ele toca, a maneira como ele canta, é um cara que sabe improvisar, é um cara que sabe... né, que ele... como é que eu posso dizer? Ele cria harmonias mais complexas para as músicas. Né? As suas músicas são mais virtuosas do que os choros de Gonzaga, que já são virtuosos. Né? Então, o Dominguinhos tem essa coisa assim que ele eleva a música de Gonzaga a uma coisa assim mais de performance mais avançada ainda. Né? Então, assim, por exemplo, a gente tem deixa eu me lembrar aqui de algum choro do Dominguinhos. Por exemplo, ele tem um choro chamado Homenagem à Pixinguinha. Uma música simples, melodia simples, mas o tipo de harmonização que ele faz já é bem complexo. Agora, era só isso? Não. Tem o Princesinha no Choro. Ó. Choro, assim, se não tocar sanfona, não vai tocar nunca essa música. Se não estudar sanfona todo dia, muito, não vai tocar, entendeu? Porque isso desculpa interromper. Choro de Dominguinhos, né, Felipe? Não só na sanfona, né? Vou falar um pouquinho também, até para você também descansar um pouquinho aqui, já falou meia hora seguida. Muito bom, com muita informação em pouco tempo, e é interessante, o pessoal fala que o Dominguinhos no começo também teve uma experiência até com jazz, improvisação da linguagem do jazz também, né? Então, sim, até nisso ele foi um pouco além em termos de experiências que o Gonzagão, anteriormente, que eu não sei se ele teve algum contato direto com jazz, embora ele tenha tido com a música
internacional que permeava a rádio naquela época, né? Que eram mais canções, foxtrot. Exatamente. Imagina, Felipe, um garoto de 16 anos podendo ouvir na rádio o Frank Marrocco, o Ernie Felice, o Art Van Damme, esses sanfoneiros lá do jazz que tocavam. Ele não teve diretamente contato com esses caras. Acho que até com o Frank Marrocco ele teve. Depois o Richard Galliano também, quando teve no Brasil. Porque o Dominguinhos não viajava de avião, né? Imagina se o Dominguinhos viajasse de avião e quisesse ter feito a sua carreira internacional, como fez o Sivuca. Que é um cara que eu ainda vou falar de Sivuca, tá? Bacana. Eu tinha uma dúvida, era um lapso um pouco, né? Porque eu nunca pesquisei a fundo. Eu sabia que Gonzagão realmente tinha sido esse pioneiro, né? Desse universo radiofônico, né? A rádio como uma das principais instituições que fomentaram o desenvolvimento do choro, né? Como você falou no início, né? Através dos seus regionais clássicos, que toda rádio tinha o seu regional, além das suas orquestras, e que acompanhavam os cantores, né? Com todo tipo de música, já com uma prática completamente ligada às raízes do desenvolvimento do próprio choro, da roda de choro, de ir de ouvido na hora e tudo mais, aquela experiência que eles trouxeram para a música popular. E bacana também perceber também o que você falou, que depois do Gonzaga, né, muitos dos sanfoneiros que vieram depois, né, que vêm trazendo esse bastão até hoje, são muito ecléticos, né, embora isso não seja muito falado. Né, o Senhor do Sul, que você comentou, gravou muito com o Radamés Inátali. Chiquinho do Acordeon. Chiquinho do Acordeon, né, embora tivesse uma tradição do Sul, tocava muito choro, como você falou. Muito. Dominguinhos, né, você acabou de falar, né, veio até do jazz, choro, forró, nem se fala. A gente chega mais para perto, chega no Bebê e tantos outros também que são super ecléticos, né? Tocam de tudo. Então, a semente lá foi muito bem plantada com Gonzaga, né? Através dessas gravações. Foi. E é muito interessante, porque não é só é uma semente em muitos aspectos, né? O Luiz Gonzaga ajudou financeiramente muitas pessoas. O Luiz Gonzaga comprou sanfona para todos os discípulos que tinham, assim, chegava... Poxa, Gonzaga, eu quero tanto aprender tocar sanfona, mas a minha sanfona é ruim. Ah, você quer uma grana aqui? Toma. Você quer uma sanfona nova? Eu compro para você. Então, ele espalhou isso mesmo. Quando a gente fala de espalhar sementes, ele espalhou. Entendeu? É real. Não é porque ele era tão maravilhoso e as pessoas ouviam nas suas casas e aí resolveram comprar sanfona. Não, ele espalhou mesmo. Ele pegou e fez. Sabe? Tem uns depoimentos dele muito lindos que ele fala assim: eu não posso ver um músico na rua, um sanfoneiro na rua, que eu quero ajudar. Ele pegava a grana do bolso dele, o que tinha, ele dava assim, ó, toma, isso aqui é seu. Ó, o que você quiser pegar aqui dessa bolsa de dinheiro, porque ganhava cachê em dinheiro, né? Ganhava umas bolsas de dinheiro assim. O que você quiser, você pega aí com essa mão, que você conseguir pegar é teu. Aí a pessoa ia lá. Dominguinhos conta que a primeira vez que ele teve com o Gonzaga, essa história você deve ter ouvido falar também, né? Que ele estava tocando com os irmãos na porta de um hotel. Bem pequenininho, ele tocava pandeiro, né? Que Gonzaga estava hospedado e Gonzaga viu e ali começou o encontro deles e o resto é história, né? E o Dominguinhos conta que que ele fez isso que você falou, ajudou muito mesmo, materialmente mesmo, com dinheiro no chapéu ali, com instrumento. Acho que Dominguinhos na época nem tocava sanfona, quem tocava sanfona era o irmão mais velho, acho que ele tocou triângulo, né? É uma história que ilustra bem o que você acabou de falar. E ele falou, ele falava, né? O dia que vocês forem para o Rio de Janeiro, me procurem que eu ajudo vocês e tudo mais. Tanto que o Dominguinhos veio e ficou na casa dele, né? Por muito tempo. Se instalou em Nilópolis com a família, com o pai, com irmãos. Acho que um irmão dele veio antes do Dominguinhos, vieram no Pau de Arara. E aí o Gonzaga falou, então você fica aqui comigo e tal. Aí deu uma sanfona nova para ele, tinha uma sanfona piorzinha e tal. Aquelas histórias, né? Assim, você incentiva, você dá oportunidade para uma pessoa que não tem oportunidade, mas que tem muita vontade, cara, essa pessoa você pode transformar a vida de alguém fazendo isso, né? E você não precisa ser comunista e nem liberal para fazer isso. Basta você fazer, entendeu? Então, é muito... Eu acho interessantíssima essa parada. Assim, Então... Aí eu só queria voltar num assunto do Gonzaga, porque também é uma coisa que eu lembrei agora, né? Como eu falei para vocês, eu já faço há mais de 10 anos essa oficina de falar sobre a sanfona no choro e seus expoentes. E claro que a cada ano eu vou renovando o meu material, porque eu também sou estudioso, aí eu ouço uma música que eu não tinha ouvido ainda, aí eu pego
música de algum sanfoneiro, aí eu vou aumentando meu repertório e isso vai se ampliando. Então, tem um paralelo que eu gosto muito de fazer, que é o seguinte: se vocês repararem bem na estrutura da música do forró, nas estruturas que são mais comuns, quando a gente fala assim, só antes de entrar nisso, quando a gente fala em forma de choro, você deve saber isso bem, Felipe. Forma de choro, você toca a parte A, você repete a parte A. Aí você toca a parte B, repete a parte B. Aí você volta para a parte A. Aí você vai para a parte C, repete a parte C e volta para a parte A. Isso é uma forma musical, tá? É uma forma musical. Essa forma musical, às vezes ela é transgredida, ela é modificada, mas isso é uma forma comum dentro das rodas de choro, né? Quando a gente toca os choros mais conhecidos, que tem 3 partes, A, B e C, a gente sempre toca dessa forma, tá? Agora, quando a gente toca um forró, um shot, uma quadrilha, quase sempre a música começa na introdução e termina na introdução. Não importa a forma que tenha dentro da música. Então, assim, começa com uma sessão instrumental, canta, faz o A, faz o B, faz um refrão, vai para o C, termina na introdução. Pode ter até introdução no meio também, né? Às vezes tem, mas o que importa é que tenha muito essa forma. Ela exerce esse papel de interlúdio que a gente chama entre nós como se fosse uma obrigação, praticamente, no universo do forró, que é a chamada que a pessoa ouve o primeiro compasso da introdução, já sabe o que vai vir, o pessoal que vai dançar já anima. E isso está a cargo do sanfoneiro, né? Porque a gente ouve lá o Gonzaga fazendo, né, o Dominguinhos, as gravações no Jackson do Pandeiro, né? Quem grava forró instrumental, forró cantado, faz com esse tipo de estrutura. E eu acho, a minha teoria vem da seguinte: por que as introduções são tão lindas, complexas e bem elaboradas? Porque o Gonzaga teve essa experiência com choro. Para mim, eu não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. Por que a gente ouve isso aqui, ó? Peraí. Por que a gente ouve isso e a gente reconhece que é o shot das meninas? Porque é muito característico, né? Ele faz introduções que são temas, que são, assim, você ouve... Ele não faz assim, e entrou na música. Ele não faz uma coisa que é banal, né? E isso também nasce lá com o Gonzaga. É um cara que ele capricha muito na arte de criar o seu próprio arranjo, de criar a sua forma de fazer a música. E eu acho que também as introduções são desenvolvidas porque o Gonzaga era um sanfoneiro muito bom. Muito interessante. Eu nunca tinha pensado nessa ligação que você colocou agora, né? Porque, sim, se o Gonzagão começou esse formato, né, ele provavelmente foi também que contribuiu com esse formato estético da introdução, ser essa obrigação, digamos assim, e com certeza, provavelmente ele trouxe isso da experiência técnica de ter tocado tanto choro e tantas músicas instrumentais no início da carreira dele na rádio, né? E é muito comum, assim, a gente ver, até nos sambas, em outros tipos de música, geralmente a introdução, ela é uma parte da música. Por exemplo, eu vou tocar o Sem Compromisso. Aí eu posso fazer a introdução assim. Você só dança com ele. Eu peguei a parte final da música. Pra não haver bate-boca dentro do salão. Eu não criei uma introdução, entendeu? E eu acho que o Gonzaga ele tinha essa capacidade. Muitas vezes ele pegava, sim, trechos de música. Mas talvez a grande maioria, não sei se eu estou falando besteira aqui, mas eu acho que não. Mas eu acho que a grande maioria eram introduções que não são elementos da própria música, entendeu? E, cara, isso para mim só mostra, é mais uma das qualidades do sanfoneiro Luiz Gonzaga e que tem a ver com essa herança musical dele de ter gravado muito nas rádios, de ter acompanhado muitos artistas, de ter gravado música instrumental que ele não compôs,
de ter gravado as suas próprias músicas instrumentais, então ele tinha que elaborar a forma, ele tinha que gerar interesse, né? Porque para você ser gravado naquela época, com aquela concorrência que devia ter de músicos, pô, o cara tinha que ser muito bom, cara, né? Muito bom, muito bom. Então ele era um sanfoneiro de respeito. No segundo ano que ele estava no Rio de Janeiro, ele já estava contratado na rádio, né? Então, assim, é um dado bem relevante. Bom, vamos falar um pouquinho do Sivuca agora. Que o Sivuca é o cara por quem eu me apaixonei na minha vida. Assim. Eu me apaixonei pelo Sivuca porque o Sivuca é o... Em primeiro lugar, foi o primeiro sanfoneiro que eu vi ao vivo, assim, que me impressionou na qualidade do que ele tocava, de como ele falava com o público, da qualidade das suas músicas, disso que a gente estava falando do Gonzaga no início, né? Do quanto que ele fazia música com elementos e gêneros diferentes, sabe? Ele fazia forró, ele fazia uma coisa meio rock, e aí tinha shot, e aí tinha choro, e aí tinha sanfona solo. Quando eu vi aquilo, aquele diabo tocando no palco, aquele diabo no melhor sentido, tá? O apelido dele era Diabo Louro, né? Quando eu vi aquele Diabo Louro tocando na minha frente, eu falei, cara, eu tô ferrado. Eu vou ser sanfoneiro. Foi um insight, sabe? Aquele insight da vida. Ele imagina, eu não devia nem saber disso. Mas quando eu vi o Sivuca no palco, eu falei, é exatamente isso aí que eu estava buscando. Assim, fechou um ciclo e abriu-se outro ciclo para mim. E aí, depois daquele dia, eu comecei a estudar muito, muito. Eu sentei na cadeira e falei, cara, agora é comigo. Né? E como eu sou autônomo, né, eu nunca tive emprego fixo e nada, eu falei, cara, eu vou fazer da sanfona o meu emprego. Então, eu não vou acordar segunda-feira de bobeira, tomar meu café, e ler meu jornal, e ficar esperando o meu telefone tocar para ver se aparece algum trabalho. Eu falei, não, eu vou estudar, vou tirar música, vou me desenvolver, eu vou escrever coisas, eu vou pensar sobre, eu vou estudar, eu vou ler livros. Então, eu fiz o meu escritório dentro da minha casa, de uma maneira autodidata, apesar de que eu já tive, antes de começar a tocar sanfona, eu tive uma formação musical muito grande, com pai, mãe, irmãos, todo mundo ligado à música. Então eu já tocava piano, já tinha um desenvolvimento musical, mas não na sanfona. Então eu peguei aquela missão para mim, digamos assim, que ninguém me deu, fui eu que me dei, né? Foi o Sivuca que despertou em mim, mas fui eu que me dei. E aí, assim, o Sivuca foi o primeiro cara em quem eu me embrenhei, assim, na obra, sabe? Até porque ele ainda estava vivo, ele já era mais velhinho. Ele morreu 2 anos ou 3 depois, assim, porque ele teve um câncer, né? Mas ele era impressionante. E aí eu fui descobrindo o universo da música instrumental, e aí eu fui descobrindo que o Gonzaga tinha essas músicas, fui descobrindo as músicas instrumentais do Dominguinhos, e resolvi ir escrevendo tudo que aparecia na minha frente. E escrevendo mesmo. Ouvia a música, 1, 2, 3, 10, 15, 20, 50 vezes, quanto precisasse para eu escrever na mão, à época, não sei, já tinha computador também, e aí escrevia lá nos meus programas e assim eu conseguia decorar a música melhor, tocar com os amigos, porque a gente vivia uma época muito diferente de hoje. Isso há mais de 20 anos atrás que eu estou falando, tá? E é pouco tempo historicamente falando, porque 20 anos é isso aqui na história, né? É uma merrequinha. Assim, mas não tinha material, cara, de sanfona. Não tinha. O que a gente tinha eram os métodos e os livros, que todos têm o seu valor, mas eles estavam, na minha opinião, ultrapassados para o tipo de música que a gente já tinha. Poxa, se você pega o método lá do Mário Mascarenhas, que tem o seu valor, que é maravilhoso, mas ele data lá dos anos 50, aí uma nova edição nos anos 60, não sei o que, anos 70 já não tinha escola de acordeon, né? E dos anos 70 até os anos 2000, o que se fez de música com sanfona? Muita coisa. Não só os nordestinos, como o pessoal do Sul, o Albino Manique, o Luiz Carlos Borges,
o Toninho Ferragutti, o Adelson Viana, o Mestrinho, que já é bem mais novo, o Bebê Kramer, o Kiko Horta, os Sanfoneiros da Bahia, né? Cara, gente, assim, é muita coisa. A música brasileira cresceu de uma forma incontrolável, graças a Deus, que é assim que tem que ser. Muita gente aparecendo, muita gente tocando sanfona, a sanfona sendo valorizada novamente, porque por muitos anos ela ficou como um instrumento ali no ostracismo, né? Mas assim, e aí assim, o Sivuca é o cara que fez um choro como esse aqui, por exemplo. Olha que coisa mais linda. E é ali, ó, um pouquinho mais velho que o Dominguinhos, começou a gravar antes do Dominguinhos, né? Acho que, se não me engano, o primeiro disco do Sivuca é em 58, por aí, ou 57, e o Dominguinhos já grava ali no ano de 64, 65. E o Sivuca, olha o choro dele, a homenagem à velha guarda, que coisa mais linda. Simplesmente linda e inspirada, e o Sivuca tem uma trajetória totalmente diferente do Dominguinhos. Eu até faço um paralelo entre os dois, porque eles são sanfoneiros muito desenvolvidos, muito estudados, mas com trajetórias assim. O Dominguinhos quis ficar muito na raiz, apesar disso que o Felipe falou, que ele teve experiência de tocar em boate, outros estilos, improvisação, um ouvido maravilhoso. E o Sivuca foi um cara diferente. Ele tinha isso, mas ele foi estudar orquestração, ele estudou teoria, ele aprendeu a ler partitura, ele teve carreira internacional, ele saiu do Brasil, ele se desligou um pouco da música brasileira, mas sempre com aquele elemento ali pulsando dentro dele, né? Sivuca também tocou outros instrumentos, ele tocou violão, piano, pandeiro, percussão, cantava, né? Mas as trajetórias são similares de uma certa forma, porque eles eram muito ecléticos, especialmente eles eram chorões também. Isso eu acho muito legal, porque eles nunca se desligaram da essência da música brasileira. Eles eram nordestinos, né? Sivuca paraibano, Dominguinhos pernambucano, como Luiz Gonzaga. Mas eles tinham no choro, digamos assim, a sua base. O Sivuca falava isso, ele falava assim, cara, um sanfoneiro para tocar numa rádio, na época, quando ele foi com 15 anos, ele foi bater lá na porta da rádio, lá em Recife, falou, cara, eu quero ser contratado aí pela rádio, com 15 anos. Aí o cara, mas então toca uma música aí, toca uma coisa aí. Ele foi lá e tocou o Tico-Tico no Fubá. Aí o cara ficou impressionado. Pô, você toca sanfona. Porque o que acontece? O choro é a nossa música virtuosa, é a nossa música que impressiona. Ela tem a sua beleza, ela tem as suas inúmeras qualidades harmônicas e melódicas e tal, mas ela tem uma coisa que é o seguinte: se você sabe tocar um choro, você sabe tocar o teu instrumento, entendeu? Você pode tocar outras coisas ali mais simples, uma valsinha, mas quando você toca um choro, você sobe um nível, você sobe um degrau, entendeu? Eu já comentei isso com muitos dos meus alunos também. Eu já fui dar oficina de choro em alguns lugares, oficina presencial. Ficava uma semana. E às vezes eu pegava sanfoneiros muito inexperientes. Então, as pessoas saíam na última aula frustradas, porque elas não conseguiam tocar nenhum choro. Tá? E aí, vocês me desculpem, mas não é culpa do professor. É porque choro é muito difícil. Tá? E eu não estou falando para desestimular ninguém, não. Não, ao contrário. Você tem que estudar, cara. Hoje em dia, a gente da solução fácil. Aprenda a sanfona em 3 dias.
aprenda a tocar um choro em 7 dias, aprenda em 3 semanas. Não é assim a vida, cara. Quem aprende uma coisa em 3, a menos que seja dirigir, pregar um prego, beleza. Uma coisa que é uma atividade braçal simples, você até consegue. Você pode até pregar meio torto. Olha, até isso, você serve o risco de pregar torto ou machucar o dedo. Ou machucar o dedo. Se você não der devida atenção... Exatamente, mas machucar o dedo é você errar as notas que você está tentando decorar, né? É um pouco assim, são os paralelos que a gente vai fazendo. Então, assim, eu acho que é muito relevante a gente pensar que a gente escolheu um instrumento de altíssima complexidade. Faz melodia, faz acordes, faz harmonia, faz ritmo harmônico, tá? Então, coordenar tudo isso leva horas, dias, meses, semanas, décadas. Semanas, meses, anos, décadas, exatamente, né? Então, assim, não queiram resultados imediatos. Todos os meus alunos que chegam para mim, eu falo assim, cara, você tá disposto a ficar quanto tempo aqui? Ah, não, porque eu quero aprender para tocar não sei o quê, da peça assim. Cara, então pode estudar com outra pessoa, porque é melhor você ter um compromisso verdadeiro com aquilo, tá? Né? Um compromisso de responsabilidade, porque vai demorar. O instrumento é difícil, o repertório do choro também nem se fala, existe uma imersão mínima de algum tempo para você aprender, mesmo que sejam poucos choros, né? Mas também dá uma base para você seguir outros rumos, como todos os exemplos que você deu no início da conversa. Exatamente. Pessoal, estou falando com ele, com o Marcelo, com todo mundo também aqui agora, porque nós estamos nos encaminhando para os últimos 10 minutos do nosso bate-papo musical, muito produtivo, passou rápido, muito bacana. Mais uma vez agradecer a presença de todos vocês aqui na sala, Marcelo, e a gente costuma deixar em todos os nossos encontros os últimos minutos abertos para vocês todos ficarem à vontade para fazer alguma pergunta para o Marcelo, aproveitar essa oportunidade. Quem quiser, é só se organizar, ligar o microfone um de cada vez e fazer a pergunta. Daqui a pouquinho eu estou passando a palavra para caso alguém queira participar mais ativamente, tá? Felipe, e voltando... Oi. Eu só queria fechar aqui, né, o assunto rapidinho. Só assim, desculpa atrapalhar também. Não, que isso. Que a gente já está terminando e passou muito rápido mesmo. Agora estou vendo que já deu 50 minutos. Que é falando um pouquinho da minha parceria com o Silvério Pontes, né? Sim, a gente vai falar também. Além de eu ter feito esse livro da Sanfona no Choro há 10 anos atrás, de lá para cá eu venho fazendo muitos trabalhos dedicados à música brasileira, ao choro e tal. E a minha reconexão se deu nesse ano, 10 anos depois, uma reconexão, digo assim, mais profunda. Que é quando eu lancei uma parceria que já vem se estendendo há muitos anos, que eu lancei um trabalho com o Silvério Pontes, que é esse livro aqui das composições, que a gente lançou esse ano, lançamos em junho. Aí tem aqui eu posso mostrar aqui novamente, mais um livro de partituras das nossas composições. Aqui você tem aqui para cima. Aqui você tem um QR Code que você pode ouvir a música no Spotify. Você pode baixar também, ouvir a base da música, para você poder tocar junto. Né? O pessoal está perguntando aqui, como adquirir esse livro, Marcelo? Eu posso mandar um link aí para vocês. Tá bom. Pessoal, qualquer coisa também, pode mandar lá para o e-mail de inscrição da oficina que a gente conecta direto com o Marcelo, tá? Para ver essa questão de envio e tudo mais. Eu acho que tem alguns poucos exemplares, não sei, ele vai me corrigir se eu estiver errado, que eles vão trazer para o show deles aqui também, tá? Vamos levar muitos. Bacana, vamos saber. Lembrando que... Tem um link, tem um site, tá? Para o pessoal comprar, quem estiver longe. O Lucas Campelo, por exemplo, que não mora aqui no Rio, né? Então, pode comprar de lá, tá? Você faz a compra pelo link e te envia. E o primeiro livro, Tem Sanfona no Choro, aonde podemos encontrar? Esse aí, nossa senhora, mas tem muita gente que me pergunta, e infelizmente ele é um livro que está esgotado e não existe previsão da gente fazer novas edições. Porque ele é um livro que está ligado ao IMS, né, ao Moreira Salles. Eles não costumam fazer reedições, eles sempre lançam trabalhos novos. Eu ainda tenho que me embrenhar aqui nessa solução. É uma reedição, né? Nessa reedição, exatamente. Essa é a ideia. E outra coisa também que eu queria falar, lembrando a todos, principalmente os que estão em Campos, Goitacazes e região, que essa atividade vai combinar numa atividade presencial bem bacana, né? Uma prática em conjunto que
que o Marcelo e o Silvério vão conduzir juntos, né, no final da tarde do dia da sexta-feira, né, e posteriormente o show do Du deles, repleto de músicas autorais, né, dos dois, né, que estão no livro. E né, quem vou quiser falar sobre ouvir, quem tiver o Spotify, pode acessar lá tanto o meu perfil quanto o do Silvério Pontes, e aí tá lá, o nome do disco é Onde os Ventos se Encontram. Bacana, E é lindo nome. os ventos do trompete com os ventos do fole da sanfona se encontrando, e é onde a gente também estabeleceu a nossa parceria, que são todas as músicas nossas, de nós dois. Não tem música dele e minha, são todas as músicas. Que parceria, hein? Juntas. Que parceria, que bacana. Vai ser uma felicidade. Silvério é um mestre, né? Ele tinha uma dupla com o Zé da Velha, o Zé da Velha era um trombonista que simplesmente gravou, tocou com Pixinguinha, com os grandes nomes do choro brasileiro. Então, de uma certa forma, eu sinto que tem uma passagem de bastão, assim, de gerações. Total. E é claro que eu quero me aproveitar disso, né? No melhor sentido, assim. Eu quero ter essa experiência. O Silvério também é um cara muito intuitivo, que improvisa muito bem, tem um som lindo, criativo. Então, assim, é uma honra para mim ter... Estava contando para o Silvério fez a oficina dele remota há poucos dias atrás, eu falei, Silvério, você é uma referência para todos nós. Muitos dos clássicos do choro eu conheci com as suas gravações, eu aprendi, eu tirei com as suas gravações. Assim. Então, receber vocês aqui para tocar no nosso festivalzinho artesanal, que começamos lá na Guerra, em 2017, é uma honra muito grande, vai ser histórico para nós, se São Pedro permitir, porque lá é um jardim aberto, né? Para nós também, Felipe. Vai ser muito bacana. Pessoal, aqui, antes de passar a palavra para quem quiser ligar o microfone e perguntar alguma coisa para o Marcelo, queria só botar mais um último bedelho na história linda que ele contou aqui, dessa dinastia de várias gerações de super sanfoneiros da música brasileira, e lembrar também que o primeiro disco que o Hermeto Pascoal gravou foi um disco de choro tradicional, se eu não me engano, do Pernambuco do Pandeiro, quando ele chegou novinho também no Rio, né? Que coisa maravilhosa, né? E aí, depois, dispensa comentários, dizer para onde que a música do Hermeto foi se expandindo e vem se expandindo até os dias de hoje, né? Mas o primeiro álbum gravado dele foi tocando choro na sanfona, choro tradicional com Pernambuco do Pandeiro. Dito isso, galera, vou parar de ficar falando aqui, tomando o tempo de vocês, nosso restinho de aula aqui. Quem quiser falar, fazer uma pergunta, o momento é esse, fiquem absolutamente à vontade, nosso bate-papo é informal, só ligar o microfone, pedir a palavra e se dirigir diretamente ao Marcelo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Aproveitem que a hora é essa, são os 5 minutos finais do nosso encontro. O pessoal é tímido, hein? O pessoal é tímido. Ou levantem, se alguém quiser falar, ou levanta a mãozinha aqui do Google Meet, ou vai diretamente no microfone e pode ativar, tá bom? Se alguém quiser fazer uma pergunta direta, além dessas que mandaram aqui no chat por escrito, né? Tem perguntas aí? Eu nem olhei. Ó. Mandaram aqui mais relacionado ao livro, aqui, ó. Como adquirir o livro, já perguntei. Onde encontro o livro Tem Sanfona no Choro? Ó, Rosinei Maria Rosine levantou a mão. A Rosinei tá levantando a mão. Diga aí. Deixa eu ver aqui. Marcelo, só agradecer, viu? Muita gratidão. Você, como sempre, dando um show nas suas aulas. Obrigado. Um abração. Feliz Santo Natal a você e toda a sua família. Parabéns pelo seu trabalho. Adoro. Obrigado. Obrigado, Rosinei. Rosinei que acompanhou muito as minhas aulas da pandemia também. Que, poxa, na pandemia a gente não sabia o que fazer, né, cara? E aí, poxa, eu sentei ali e pensei, cara, eu vou continuar a fazer minhas aulas semanais que eu sempre fiz. Eu aprendi a usar o Google Meet da pandemia, né? E eu estava conversando, quem abriu as oficinas remotas foi o Antônio Rocha, e ele falou que a maior parte dos alunos dele, particulares, individuais, hoje em dia ele trabalha pelo Google Meet. Nossa, eu dou muita aula por causa da pandemia, eu dou muita aula para... Eu tenho 3 alunas em São Paulo. Eu já dei, assim, durante a pandemia, hoje em dia nem estou dando, não, mas, assim, teve mais de 5 franceses que eu dei aula também pelo Google Meet, pessoal nos Estados Unidos, no Canadá, na Argentina, no Chile, no Uruguai. Cara, impressionante onde que nos levou, né, essa coisa da transmissão, né? Marcelo, o pessoal tá sem graça de ligar o microfone, mas está mandando umas perguntinhas aqui, então vou ler aqui antes da gente fechar. Uma, onde encontra Tem Sanfona no Choro, você já falou que esgotou, que vai providenciar nova edição e vai divulgar. Aí o Breno Maciel perguntou, e não existe um formato PDF dos livros dos dois?
Se existir, Cara, onde é que não poderia? existe. Não existe, né? Tá. Não existe. Bacana. Eu não vou fazer, só se alguém um dia piratear, né? Tá. Beleza. Ó. Maurício de Souza pergunta, será que é o amigo lá que faz a revista da Mônica? É o Charada. Maestro Caldi, seria possível tocar um choro autoral, por exemplo, choro de fim de tarde? Obrigado, um forte abraço. Fechar. O Maurício é meu aluno aqui no Rio, e ele é professor de matemática e é um apaixonado por música, por sanfona. E a gente tem, eu aqui no Rio, para quem não conhece, eu tenho aqui a Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro. A gente gravou esse primeiro álbum autoral, que foi lançado em 2019, e estamos em vias de lançar um segundo álbum, um EP com 6 músicas. E é claro que na Orquestra Sanfônica eu tive que colocar um choro. Eu não ia colocar, que eu não sou bobo nem nada. Então, eu acho que já que o pessoal... Ah, não, o Breno levantou a mão, ó. Isso. Calma aí, então não toca agora, não. Deixa para tocar, deixa para tocar para a gente fechar o caixão. Para finalizar, eu fecho. Breno, quer falar? Quer que eu ligue seu microfone? Ou você liga? Deixa eu ligar aqui, peraí. Bom dia a todos. Bom dia, meu caro. Maestro Marcelo Caldi, eu queria saber se existe um método para o estudo de acordeão, para se aprofundar. Como existem métodos para trombone, clarinete, saxofone? Olha, Breno, existem muitos. Só que eu acho que ainda não... Quer dizer, eu acho até que agora já tem, tá? Eu sei que o Toninho Ferragutti estava escrevendo um método, junto do Eliomar Landim, que estava ajudando ele. Mas eu digo assim, de música brasileira é uma coisa muito vasta, né, Breno? Assim, então, a gente precisa ter realmente ainda um método, uma coisa que seja muito grande, vasta, em vários tomos, né, em vários volumes, para abarcar essa quantidade de gêneros que a gente tem. Porque você vai para o Sul, você tem 10, 15 gêneros musicais diferentes. Você chega aqui no Sudeste, você tem outros. No Nordeste, você tem outros. E no Norte, você tem outros. E no Centro-Oeste, você tem outros. Então, assim, são para você dar conta de todas as variações e possibilidades, e não só a parte do ritmo, mas também a parte, né, de o que fazer, né, com a mão direita, como desenvolver o seu virtuosismo, a sua fluência nas melodias, né? Assim, só o choro que a gente está falando aqui é um assunto que em 50 minutos, 1 hora, esgotou assim, ó, né? Quer dizer, nem esgotou, né? A gente falou aqui, en passant, de 3 sanfoneiros que eu considero muito importantes na história do choro, mas tem muitos outros. Né? Se eu fosse falar do Bebê Kramer, dava uma aula de 3 horas aqui. Se eu fosse falar do Chiquinho do Acordeon, dava outra. Né? E a gente pode se aprofundar muito sobre a obra e sobre o quanto cada um gravou. E essa coisa dos métodos, a gente tem o método Anzaghi, que é um método italiano. Você tem o método do Mário Mascarenhas, que é um método muito bom, gente, porque ele trouxe a possibilidade a muitas pessoas de estudar acordeon. Só que eu não quero falar mal dele, mas é porque ele está ultrapassado, gente. É um método que foi escrito há 60 anos atrás. De 60 anos para cá, mudou muita coisa. Então, é necessário que os novos sanfoneiros, os novos músicos, atualizem a forma, né, de se ensinar a sanfona. Mas isso está acontecendo, tá? Porque a história está em movimento. Eu soube ontem que um aluno meu, o Rossini Xavier, lá de São Paulo, passou para professor de acordeon lá na faculdade em Goiás. Então, assim, existe agora uma carreira acadêmica que está começando, engatinhando no Brasil. Tem lá na Paraíba, tem lá no Sul, 2 ou 3 cadeiras, e agora tem em Goiás. Então, assim, cada vez mais você vai ver que a sanfona vai tomar conta também dos espaços acadêmicos, e isso vai se tornar necessário, aparecerem os métodos, aparecerem as composições, aparecerem as partituras, porque a sanfona tem uma tradição de ser ensinada de forma oral. E, para a gente poder divulgar nossa música para o mundo, a gente vai precisar entrar na linguagem comum a todos, a linguagem universal da partitura. Tá? O Rodrigo também quer falar aí. Rodrigo, fique à vontade, pode ligar o microfone, a hora é essa.
Tá bom, eu queria dar bom dia para todos. Eu estou no Paraná, tive que fazer uma visita do pessoal aqui no Paraná, né? Aí não pude trazer a minha filha, a sanfona. Mas assim, eu queria agradecer assim pro Marcelo, né? Porque o Marcelo é um cara sensacional. É um cara, ele não sabe não, mas ele é um Luiz Gonzaga. Quando ele incentiva a gente a estudar mais e mais, né? Eu fiz 3 anos de sanfona. Na verdade, a sanfona é um sonho muito antigo. Desde criança que eu queria tocar sanfona, mas eu nunca tive oportunidade. Agora, com 40, sei lá, acho que 47 anos que eu comecei a pegar na sanfona. E aí eu tô com 3 anos de sanfona, né? Então eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é importante, uma pergunta comum, mas acho importante o Marcelo contar pra gente quantas horas, quanto tempo você deve se dedicar para ficar um exímio tocador, talvez a palavra, não sei se é essa a palavra exata, mas assim, um bom tocador de sanfona, um bom sanfoneiro, né? Porque o pessoal acha que a coisa é mágica, né? É, Acontece do nada. E não é verdade. A gente sabe que eu toco na sanfona todo dia. Eu tô aqui em Paraná, tô sem sanfona, tô sem tocar ela por 4 ou 5 dias, mas vou voltar pro Rio e voltar a tocar. já tá Então, sentindo essa é a minha falta. pergunta. Quantas horas você acha que o pessoal começar a entender essa necessidade? É. Olha, Rodrigo, eu não sei quantas horas por dia, não, mas existe uma contagem que é mais ou menos um tempo de uma faculdade, que o pessoal chama de a regra das 10.000 horas, né? Já ouviram falar disso? A regra das 10.000 horas. É mais ou menos um tempo de 5 anos, você tocando bastante todo dia, tá? Então, assim, a pessoa tem que pensar que hoje ela tem que tocar, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, e depois de amanhã, e semana que vem, e no mês que vem, e no outro mês, e daqui a um ano, e daqui a uma... Gente, é tempo, viu? É tempo. Não existe milagre. O milagre é a repetição, tá? Se é que existe algum milagre nisso, o milagre é a repetição, tá? E o Hamilton de Holanda que fala, vocês conhecem o Hamilton de Holanda? O Hamilton de Holanda é o maior bandolinista do mundo, tá? Ele é brasileiro, ele é carioca, criado em Brasília, hoje mora no Rio. Eu tive a alegria, a honra de tocar com ele. Ele é um monstro do bandolim. E ele fala isso. Ele fala, gente, que bonito quando a pessoa toca muito bem, que maravilha, né? É o milagre da repetição. Ele fala isso. Então, assim, cara, não tem Não tem milagre, né? não tem fórmula mágica. Uhum. Não, o milagre é a repetição, É a entendeu? repetição. É porque existe uma magia. Nossa, o cara é tão talentoso. Nossa, aquela mulher, não sei o que, não sei o que. Todo mundo se dedicou, gente. Suou para estar ali onde está. A gente não pode desprezar o esforço de ninguém, sabe? Mesmo que você não goste, nossa, mas assim, tá ali, tá tendo sucesso, tem o carisma, tem não sei o quê, mas tem a dedicação, sabe? É igual aquela história, né, Marcelo? Um ditado, né, que uma pessoa foi ver um show de uma super violinista, uma super violinista, não sei, e aí pensou assim, nossa, que coisa linda, tocante, emocionante, daria minha vida para tocar assim. Aí a musicista fala, não, mas eu dei a minha para Eu tocar. dei a minha, Eu dei a exatamente, minha. dei a É isso aí. minha. Uhum. Gente, é sangue, né? Uhum. Suor. Disciplina, resiliência, busca, Exatamente. paixão, Muita respeito, frustração também. Muita frustração. frustração, porque a gente às vezes Uhum. acha que a gente não está no lugar que merecia estar, Uhum. tá? E aí a humildade é a melhor coisa, porque você também tem que falar, cara, eu estou colhendo tudo que eu plantei, né? A gente colhe também o que a gente planta. Então, assim, é o tempo todo você lidar com as suas emoções da sua vida, das suas escolhas, das suas vontades, tá? Então, assim, cara, o que eu te digo é o seguinte, Rodrigo. Se você estuda 4 horas por dia, é muito bom. Se você consegue estudar mais que 4 horas por dia, é excelente. Se você estuda 2 horas por dia, é bom. Se você estuda 1 hora, é médio. Se você estuda menos de 1 hora, vai demorar muito. Acho que é isso.
Então, ótimo, ótimo. Eu tenho dia que eu pego 4, 5 horas, direto. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu pego e vou embora. Às vezes eu faço as coisas meio diferentes, eu até falei para você outro dia, né? Eu ligo a televisão, tá passando um filme, tá passando. Eu gosto muito da TV Brasil. Aí tá passando o Brasil visto de cima, o helicóptero voando em cima do Piauí. E aí, enquanto o programa tá rolando, o cara contando as histórias, eu tô passando o dedo nela. Às vezes eu nem escuto muito bem o que ele tá explicando, mas eu tô passando porque a televisão tira como é que eu posso dizer? O meu nervosismo, ela me deixa muito relaxado. Enquanto eu gosto de tocar bem relaxado, né? E quanto mais relaxado eu toco, melhor som eu tiro da sanfona, porque fica sem esforço, fica uma coisa muito. E fica prazeroso para mim também. Claro, tem a frustração que você sente, que você ainda não está tirando aquele som, né? O som ainda não está limpo, o som ainda está meio estranho, a mão direita está batendo com a mão esquerda, ritmo, sabe? Mas é interessante que você começa a ter, e você se aceitar também, né? Que eu acho importante. Então isso leva um tempo todo, que todo mundo tem um tempo particular de aprendizado, né? Então, assim, e aí você relaxa. Quando você relaxa, você começa. Você até sorri do seu próprio erro, do seu aprendizado ali, daquele cotidiano do dia a dia, né? Eu acho que o desenvolvimento vai em cima disso. E realmente na repetição. Tem que repetir mesmo e repetir bem. Às vezes eu fico, às vezes, parece que eu faço 4 horas, 2 horas e meia, 3 horas numa música. Sei lá, do Dominguinhos. Aí volto no outro horário, pego mais 1 hora e passo para outra, e assim por diante, né? Mas sem dúvida, é por aí mesmo o caminho. E é muito bom. Muito bom mesmo. Verdade. Muito bom. Eu acabei de ver aqui o Alan escreveu uma coisa que, cara, eu concordo 110% com você, que é o conceito de pegar, acho que seria tocar, né? Pegar para tocar e pegar para estudar. São duas coisas também diferentes, né? Porque e eu acho que elas são um equilíbrio também. É importante você pegar para tocar mesmo, assim. Agora eu vou me divertir. Eu não vou pensar muito se eu estou errando, não vou ficar tão autocrítico. Porque isso também é uma coisa... o estudo, ele é meio que uma meditação, às vezes, sabe, gente? Meditação mesmo. Porque, às vezes, você tem que se desprender do excesso de autocrítica. Quando você está se criticando demais, você se frustra demais. E quando você só toca assim para se divertir, toquei aqui, foi bom, pronto. Ou tocou para alguém numa festinha, ou tocou porque tinha um compromisso de tocar, né? Você é profissional e você vai lá e faz, tá? E aí você tem que se divertir com todos os defeitos, erros e acertos que você tem. Agora, pegar para estudar é outra coisa, realmente. Pegar para estudar é você ser minucioso, é o que o Rodrigo falou. Ficar 2 horas numa música, se for necessário. Tá? Você pega lá e fala, cara, agora eu vou repassar esse trecho que eu estou sempre errando. Por que eu estou sempre errando nesse trecho? É porque algum dedo está errado, é porque eu não estou prestando atenção nessa hora, toda hora que chega aqui eu me distraio porque já passou muito tempo da música. É muito comum, né, a gente começar bem a música, chega no meio a gente se estrepa. Por quê? Porque a gente não desenvolveu ainda uma capacidade de concentrar do início ao fim. Às vezes é só concentração, cara. Marcelo, às vezes não é técnica, às vezes é só concentração. Não sei não sei se acontece com músicos do seu calibre, assim, por exemplo, mas assim, às vezes acontece comigo. Quando eu estou muito inseguro em algum trecho, principalmente choro, que tem aqueles trechos mais difíceis, e às vezes eu deixo a minha ansiedade me dominar com um certo medo de que vai chegar naquele trecho, é meio que eu vou projetando e me preparando para errar mesmo aquele trecho. Né? Super normal. É normal, né? Super. Ao passo que essa parte, é claro, aí tem a parte do estudo que você falou, de olhar se eu estou fazendo a digitação mais correta para o meu tipo de dedo, para o meu tipo de mão, né? Claro, se eu estou acertando nisso e tudo mais, mas tem um aspecto psicoemocional envolvido também, me parece, me corrija se eu estiver errado, eu complemente para a gente finalizar, que é essa coisa também de assim, calma, cara, a gente vai chegar lá, a música vai chegar lá, não tenha pressa. E quando chegar lá, tem que se manter concentrado, prestando atenção, influindo, controlando a ansiedade para ver se ela não te derruba. Porque às vezes o nosso próprio medo do trecho derruba a gente. Acontece isso, né? nesse patamar de vocês isso também? Óbvio que acontece. Mas assim, eu acho que hoje eu já consigo minimizar um pouco isso, assim, porque eu já não tenho tanto medo dos lugares que me dão medo. Entendeu? Sabe por quê? Porque eu vou neles, cara. Eu estudo eles.
Falo, cara, é esse trecho que é meu calcanhar de Aquiles. Então, eu vou estudar 500 vezes se for necessário. Eu vou deixar de dormir se for necessário para resolver isso, porque eu não quero sentir esse medo na hora. Porque na hora do vamos ver, você está muito sensível, você está muito aberto a uma exposição que, pô, eu não quero me estrepar naquela hora para todo mundo ver. Nem para eu, nem para mim mesmo. Mas eu também não quero, sabe? Pô, eu quero chegar lá e tocar tranquilo, eu quero me sentir muito à vontade para me comunicar com para quem eu vou tocar, entendeu? Para quem eu vou me apresentar, para quem eu vou me exibir. E não é uma exibição minha, eu quero estar à vontade para que a música flua. Não é porque eu gosto de me exibir, porque eu adoro estar no palco. Eu gosto de música, cara, entendeu? Pelo respeito à música, né, cara? Respeito à música. E a gente que é muito estudioso de instrumento, eu sinto que o sanfoneiro, em geral, é uma pessoa muito legal, cara. Eu não sei por que o que acontece. Não sei o que acontece. Mas sanfoneiro, ou gente legal, cara. Porque a gente tem um respeito, um amor pelo que a gente está fazendo, que não passa pela coisa assim do, vamos ver como é que vai ser na hora. Não. A gente quer mesmo cada dia, sabe, um pouquinho. E já é tão difícil, é como se a gente estivesse carregando uma pedra da pirâmide de Gizé, sabe? Uhum. Cara, cada dia eu vou andar 1 centímetro com essa pedra, até conseguir botar ela lá em cima. Porque isso aqui é um peso, cara. Pode ser um fardo, entendeu? E não. O legal é você estar, assim, à vontade, é você não deixar a coisa te dominar, o medo te dominar. É o contrário, você que tem que dominar o medo. E isso é um trabalho psicológico também, né? Que não é só a repetição, é um trabalho de, cara, eu vou vencer essa parada. Essa parada não vai me desestruturar. Não pode, sabe? Muito bom, cara, muito bom saber que todos somos humanos. E saber poxa, que isso, cara. as estratégias de lidar com esses obstáculos, né? Ou seja, quanto mais difícil, quanto mais você estudar o que você sabe que pode se tornar um problema, mais você minimiza esse problema na hora que ele chegar, ou quem sabe até soluciona, né? E é uma coisa assim, Felipe, sabe? Você tem que ir com muita paciência, cara. Falo pra caramba isso com os alunos assim, eu quero resolver essa parada, mas eu quero resolver assim, tranquilo também. Eu não quero resolver porque, eu vou vencer. Não é assim, não é com essa... Eu quero resolver assim, tipo, eu não consigo fazer isso aqui. Eu não consegui fazer um trecho porque o dedilhado me atrapalha. Então eu vou fazer... E essa energia do lento, do tranquilo, eu vou passar para o rápido. Né? É claro que existe um processo, degraus para você fazer do lento ao muito rápido. Né? O que é tocar uma música muito virtuosa e com muitas notas e com muito... Todo mundo quer tocar uma coisa virtuosa um dia, né? Então, assim, como é que você chega naquilo? Na maior tranquilidade. Cara, se tiver com um pinguinho de medo, vai dar merda. Entendi. Entendeu? Gente, eu vou ter que ir. Pessoal, estava esperando você terminar para... Pessoal, a gente combinou 1 hora, já está dando quase 1h30. Mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês. Marcelo, maravilhoso trocar essa experiência contigo. Lembrando que quem estiver por Campos ou região, obrigado. Alfredo Del Penho, obrigado pela presença, amigo. Muito obrigado, cara. Esse aí é o querido. Feríssima, lá de Niterói também. Tô teu vizinho lá, hein, Alfredo? Você se encontra pessoalmente algum dia lá. Obrigado pela presença, cara. Pessoal, de Niterói é São Fidélis, tá? Hã? Eu sou de São Fidélis, não sou de Niterói, não. É de São Fidélis, cara? Não sabia. Pensava que era de Niterói. Será que é o mesmo Alfredo que eu estou pensando? Sou eu, o mesmo? Cantor, pesquisador, compositor, violonista? De Niterói, mas vamos nessa. Obrigado, Marcelinho. Valeu, Alfredo. Poxa, Alfredo, que bom, cara, saber, mais uma expressão da música brasileira do interior fluminense aí. Silvério, Alfredo, o Antônio, que é de Valença, sem contar lá atrás, Patácio Silva, Altamiro Carrilho e tantos outros. Ixi. Mas para a gente finalizar aqui, galera, olha só, quem puder ligar a câmera aí,
para a gente fazer aquele print maneiro para botar no registro aqui do projeto, não é nem para divulgar, não, para botar no registro mesmo do projeto. O Guilherme da produção, se puder dar um print aí para a gente, antes. E aí, vou pedir para o Marcelo finalizar com música, com som, que acho que não tem nenhuma forma melhor de a gente finalizar esse encontro remoto. E lembrando que quem estiver por campus e região, esses encontros remotos vão culminar numa grande experiência presencial, tanto uma oficina de prática em conjunto conduzida no dia 16 por Marcelo e Silvério Pontes, quanto a apresentação deles, do DU, das músicas autorais e o lançamento do livro deles aqui em Campos. Portanto, chamem os amigos e cheguem junto lá com a gente, final de tarde, termina cedo o evento, deve ir até no máximo umas 10 horas, a oficina no final de tarde, o show está marcado para 7 horas, do Marcelo e do Silvério, ok? Guilherme, da produção, pode dar um print para a gente aí? Eba. Vou até soltar meus cabelos samuraicos. Então, galera, vou aproveitar para ir agradecendo aí a todos que estiveram aqui comigo. Eu acabei divulgando super em cima da hora, gente, porque tá uma correria a minha vida, me mudei, a minha esposa tá grávida. Nossa, é uma loucura. Parabéns. E aí, poxa... Parabéns, cara. Obrigado. A Carolina Maravilhas, o Maurício, a Bia, o Alfredo, tantos alunos, o Rodrigo, a Rosinei também, a Elci Nogueira, querida, Lucas Campeiro, o pessoal de fora do Rio aí, ó, Guilherme Seifert, a Simone de Miranda, são poucos que eu estou vendo aqui, Carlos Alberto, o Breno Maciel também. Poxa, muito em breve quero curtir a Orquestra Sanfônica presencialmente, muito em breve, estou acompanhando. Pois é, e aproveitando aí para dizer, ó, dias 20 e 21, quem estiver aqui no Rio, 20 e 21 de dezembro, 17h30, a gente vai tocar ali na escadaria do Teatro Municipal, na Cinelândia. Cara, um evento muito bacana que a gente faz de ocupar as praças do Rio de Janeiro, a gente chega e toca, e as pessoas se reúnem à nossa volta, é sempre uma festa linda, harmoniosa, com um repertório que a gente estuda durante o ano, e tem um monte de sanfoneiros assim que já chegaram na orquestra com alguma experiência, outros que começaram a aprender sanfona na orquestra e a galera cresce junto, e hoje todo mundo está trabalhando com sanfona. O Rio de Janeiro está virando um celeiro de sanfoneiros, assim, cada vez mais, e eu sei que a orquestra tem um papel bem relevante nessa parada também, sabe? De unir, das pessoas se conhecerem, trocar informações, e também é um lugar onde eu desenvolvo um pouco essas práticas do que eu já fiz, né? As partituras que eu já transcrevi, pô, eu jogo tudo para orquestra, sabe? Pra gente ir tocando e jogando o repertório no mundo. Aí daqui a pouco um músico pega ali o Lamento Nordestino do Oswaldinho e já tá tocando no Forró da Noite. Bacana. Então, assim, daqui a pouco você vai deixar o cenário cheio de sanfoneiros aí nos próximos anos, aí, super bem preparados aí, que vão sair dessa experiência, dessa semeadura aí da Orquestra Sanfônica, né? São mais de 10 sanfoneiros, né? Já está dando engalho já sanfoneiro aqui no Rio. É isso aí. Pessoal, vamos finalizar então com uma música aqui. O Marcelo vai escolher uma coisa para tocar para a gente. Eu vou tocar mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigado, okay. Tá, Felipe? Obrigado a todos. Obrigado a você, cara. Muito obrigado finalizar com o Choro de Fim de Tarde, que é essa música gravada na Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro. E é um choro super simples, que eu compus ali no início do nosso processo, quando a gente estava se conhecendo e trocando as primeiras informações, e a gente acabou gravando. Chorinho simples, gostosinho. Vamos lá.
beijão, pessoal. Obrigado, viu? Valeu, Felipe. E até a próxima. Até sexta-feira. É isso aí. Sem palavras. Palavras são brutas. Obrigado pela música. Lindo demais. Você arrasou, cara. Não tenho nem como palavras para te agradecer. Sexta-feira te vejo. Obrigado. Forte abraço. Então, um abração para todos, hein, pessoal? Abraço. Tchau. Até já.